Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Conferência do Getsêmani. Nós lemos no Santo Evangelho
segundo São Mateus, capítulo 26, os versículos do 36 ao 44. Jesus em Getsêmani. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Conferências, parágrafo 201 em diante. Mas aqui, lembre-se, houve uma conferência no Getsêmani, que veio certa vez, quando Deus e seu Filho tiveram de se reunir. Afinal, não havia mais ninguém que pudesse morrer pelos pecados do mundo. Não havia ninguém digno de morrer, nenhum homem. Todo homem neste mundo nasceu por desejo sexual. E foi isso que causou o tumulto no princípio. Foi isso o que causou, nos fez uma criatura híbrida. Nós nascemos do sexo. Desejo humano é híbrido. Algo foi, é por isso que tem morte nisto. Como falei a noite passada, mas quando Deus fez seu primeiro homem, Ele nunca pediu para a mulher e o homem se unirem. Ele o criou da terra. Ele era uma planta genuína. Seu pecado é o que o tornou híbrido. Houve uma conferência no Getsêmani, quando o único que podia morrer chegou a hora. Então, quando aquela grande hora chegou, ali ele teve de tomar sua decisão final. Sem dúvida que o pai disse: ainda estás prontos a passar por isto, filho? Ele disse: é possível, pai, algum outro homem que tu possas encontrar em algum lugar? Eu amo meu povo, eu amo os irmãos que tu me deste. É possível que algum outro homem possa? Não, tu és o único que pode fazê-lo. Tu és o único que nasceu de virgem. Nenhum bispo, nenhum papa, nenhum cardeal, absolutamente nada pode ajudá-lo. É esse, tu és o único que pode fazê-lo. Então houve a conferência. Satanás se encontrava lá, pronto a requerer a raça humana. Ele disse que tinha direitos, porque eles tinham pecado. Como vocês que estão aqui, que têm as fitas sobre os 7 selos, quando o Cordeiro saiu para requerer sua redenção, o que ele tinha redimido, o tempo tinha terminado. Então ele está no trabalho agora, fazendo a obra da redenção. Mas um dia ele sai do santuário para tomar o livro da redenção que ele comprou com seu próprio sangue. Então a hora termina, ele vem então para requerer o que redimiu. Aqui estava ele, de pé no Getsêmani, aquele grande sofrimento. O pecado de cada homem estava sobre ele. Tudo o que um dia morreu, a morte disso foi posta sobre ele. E ele era inocente, mas teve de se tornar pecado. Podes tu, o Santo Filho de Deus, tomar o pecado de adultério? Podes tu tomar o pecado, a punição de adultério? Podes tu tomar o pecado,
a punição de uma mentira? Podes tu tomar o pecado de todas estas coisas? E podes tu levá-los sobre ti, ainda que inocente? Ele era o único. A conferência foi satisfatória. O que ele disse? Não a minha vontade, a tua seja feita. Ó Deus, podemos todos chegar a uma conferência no Getsemane, aquele exame final. Assim, Deus teve de convocar uma conferência e teve de se encontrar com sua pessoa, seu filho. E lembre-se, seus mandamentos eram: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus não pode desprezar suas próprias leis e ser justo. Assim ele fez um grande abismo entre ele e o homem. Então, quando ele queria redimir seu filho, ele não queria que eles seguissem daquele jeito, de modo que teve de redimi-lo. Deste modo, eles convocaram uma conferência, e foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem. Foi a conferência do Éden. Como ele vai salvar esse homem? O que ele pode fazer para trazer seu filho perdido de volta a si? E lembre-se, sua primeira decisão é perfeita sempre. Se tivessem sido os credos, as folhas de figueira, ele teria dito: Adão, você agiu justamente, saia de trás das árvores. Eu acho que você é um homem sábio, você está me refletindo, porque é sábio, suas folhas de figueira estão bem adequadas. O homem ainda está tentando usar essas folhas de figueira, mas Deus tomou uma decisão, e a decisão foi que algo tinha que morrer, porque isso falava dele, de sua santidade e justiça para com sua própria lei. No dia em que dela comeres, morrerás. E teve de haver um substituto com sentimento. A vida botânica não tem sentimento. Assim, ele teve de matar algo para obter peles, para cobri-los. E essa foi a decisão de Deus de como salvar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com ele no Éden. Para sempre permaneceu assim. Ninguém, não sei quantas vezes, tentaram instruir o homem, tentaram dizer-lhe que um programa educacional fará isso. Quantas vezes as igrejas tentaram isso? Falhou todas as vezes e falhará. Tentamos organizar, cada indivíduo tem. Agora, não sou contra a instrução, nem sou contra a organização, mas a organização e os programas educacionais e todos os outros que temos feito pelo homem são folhas de figueira. É de volta à decisão original de Deus naquela primeira conferência, Éden, de volta ao sangue. Os judeus, nos dias antigos, quando Deus aceitou este substituto, como os judeus costumavam vir, estrada abaixo com seu novilho jeitoso, e ele dizia: vocês sabem, sou um pecador,
Jeová requer que eu ofereça sangue. Assim ele vai e apanha seu cordeiro ou seu novilho, ele o leva ao sumo sacerdote, ao templo, e impõe as mãos sobre seu sacrifício. O que isso faz? Isso identifica o adorador com seu sacrifício. E o sacerdote vem e mata o novilho, e apanha o sangue, e o asperge por cima, e este adorador, sinceramente, sabendo este judeu, é isso que Jeová requeria dele. O homem ia para casa com um bom sentimento, sentindo o estremecer e o sacudir daquele cordeiro, o sangue borrifando por suas mãos todas, e assim por diante, e vendo aquele animalzinho esperneando e morrendo ao cortar sua garganta, sabia que esse devia ser ele. Ele olhava seu sacrifício, ele se identificava ao impor as mãos sobre ele, esse devia ser eu. E então, quando cortava sua garganta, ele morrendo e balindo e fazendo assim, e o animalzinho estremecendo e se aquietando, e o adorador permanecia ali e dizia: ó Jeová, tu aceitaste isso ao invés de mim. Estou envergonhado de mim mesmo. E o homem ia para casa justificado, porque tinha feito exatamente o que Jeová requeria. Aquilo estava ótimo, mas com o tempo tornou-se uma tradição de família. Agora ele toma o seu sacrifício, diz: bem, vejamos, agora, sim, está chegando a lua nova, a festa, suponho que seja melhor, é uma purificação no tabernáculo, é uma festa de Pentecostes, suponho que seja melhor ir oferecer um cordeiro por mim. Vai lá e o mata, sem nada de sentimentos, mas volta com a mesma ideia que tinha ao ir ali. E então, o que ele fez? Jeová disse aqui, Isaías, falando um pouco mais adiante, ele disse: vossas solenidades tornaram-se fedor no meu nariz. Devemos vir não como um bando de mundanos e mundanas, devemos vir não como um bando de formais ou assim por diante, que tem hoje destas religiões tradicionais. Nós somos pentecostais, venhamos com profunda sinceridade impor as mãos sobre nosso sacrifício lá no Calvário, sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo ao nos identificar que estamos mortos para as coisas do mundo e estas ideias modernas do dia. Somos como Sodoma e Gomorra e estamos vivendo nisso. Deixamos que o Espírito justo em nós e estes pecados afligem nossa alma diariamente, deixando os pecados do mundo e as modas de Hollywood e todo este evangelismo de Hollywood e bobagem e todas esta maquiagem e ritmar a música e dar pulos. A música para você desanima. Quando um homem é lavado no sangue do Cordeiro, ele não necessita de música, nem de mais nada. O poder de Deus simplesmente opera sobre ele,
e ele pode gritar, berrar, louvar a Deus ou fazer qualquer outra coisa, quer haja ou não música, o Espírito Santo está nele e ele está identificado com Jesus Cristo. Conferência no Calvário, conferência no Getsemane. Deus os abençoe com essa conferência no Getsemane.